Aí quando a gente chega no capítulo 2, verso 9, lá que a esposa dele vai olhar e vai falar assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. A expressão, a tradução aí é correta pra gente que tem dúvida nesse versículo, pastor? Se fosse traduzir de forma literal, igual o Google Tradutor, eu pego o texto e coloco, porque o Google Tradutor, ele não traduz ideias, ele traduz palavras. E esse que é o problema, às vezes, de tradução. Tem gente que às vezes vai fazer uma tradução, ele traduz a palavra exatamente. Mas às vezes a palavra tem uma ideia. Exato. É igual o perigo da teologia versiculista também, né? Só no versículo, só na palavra. Então, esse que é o X da questão. Se eu for falar para você, vou traduzir literalmente o texto original de Jó nessa questão. Tá lá, Berek Elohim Varmut, que quer dizer, amaldiçoa seu Deus e morre. Só que literal não é Berek, não é amaldiçoar. É Aleka, Alek, quer dizer amaldiçoar. Só que ali tá Berek. Mas ele fala, mas por que o original fala o termo, a expressão abençoar, mas está traduzido amaldiçoar? Se fosse traduzir palavra por palavra, o texto hoje para nós deveria ser assim: abençoa seu Deus e morre. Sendo que existe uma palavra própria para amaldiçoar. E poderia ter utilizado ela ali. Aí, pessoal, aí é onde entra a questão extra-bíblica. Literalmente, você traduziria bênção. Mas os judeus, eles têm uma questão assim muito séria em relação ao nome de Deus. Se você pegar qualquer literatura rabínica dos judeus, todas as vezes que eles vão mencionar o nome de Deus, eles nunca falam porque Deus. Ele fala bendito seja ele. Ele sempre abençoa a Deus antes de mencionar. Então eles nunca falam assim sem declarar bênção. Então eles falam bendito seja ele e fala. Então eles têm muito disso. Eles têm uma reverência a envergonhar o nome de Deus. Para você ter ideia do cuidado, não só nesse cuidado da fala, eles têm o cuidado na hora da escrita, copista mesmo. O escriba, quando ia escrever, quando chegava no nome sagrado, o que ele fazia? Ele limpava a pena para não ocorrer dele borrar na hora de escrever o nome de Deus. Então, assim, nesse aspecto, eles são muito zelosos. Aqui, essa expressão, por que é bênção, mas está maldição? Se era para traduzir isso. Aqui o texto quer dizer um eufemismo. O que é isso? Eufemismo é uma expressão leve para uma coisa pesada. Aí, meus irmãos, fica assim. De onde veio isso? Aí onde que eu falo de literatura e entendimento dos sábios judeus. E a nossa tradução se baseou nisso. Por quê? Porque literalmente deveria ser abençoar. Não é? Mas de onde chegou essa conclusão que ali não está falando abençoar literal, mas é outra coisa que quer? Através dessas informações dos sábios judeus. Que eles informam que é o seguinte, que eles têm zelo pelo nome sagrado e eles jamais vão ultrajar o nome de Deus. Então o que eles fizeram? Usaram esse eufemismo para neutralizar essa expressão forte ou pesada, porque se fosse ver mesmo, com certeza ela falou alguma coisa que ultrajaria o nome sagrado. Entendi. Então o que foi feito? Colocou esse eufemismo para atenuar e não associar o nome de Deus à maldição, ou seja, amaldiçoando o nome de Deus. Então é questão aí de tradução, é um eufemismo. Vou dar um exemplo aqui. Jesus usou isso aí. Quando o amigo dele está morto literal. Só que Jesus fala para os discípulos? Ele dorme. Então, ou seja, o que é isso? É um eufemismo. É uma forma leve de você falar algo pesado. Então, por isso que você vê
tradução. Então, na verdade, o que queria? Aí os tradutores, claro, né, pegaram e colocaram que realmente ela amaldiçoou. Só que os judeus, no original, não tiveram essa, vamos dizer assim, coragem de colocar amaldiçoa seu Deus e morre. Mas foi uma expressão pesada que a mulher de Jó, tanto que eu li um que comentário. ela usou. Um comentário que é nessa linha que o senhor está falando mesmo, viu, pastor? Tanto que no sentido assim, e ela usa também, esse comentário deixa assim, no sentido, amaldiçoa o seu Deus, no sentido assim, amaldiçoa pra ele te matar logo. Acabar com o sofrimento. Isso. Se amaldiçoa, ele já te mata. Já te mata, entendeu? Exatamente. Nessa pegada, né? É isso aí, porque assim, com todas as questões que o pessoal pode falar da mulher de Jó, o homem perdeu tudo, perdeu a saúde, mas ela tá lá. Tá lá. Então você imagina você ter que conviver. Não, porque quem convive com pessoa doente, ela praticamente perde a vida dela, ou não? Exatamente. É verdade. Exatamente. Você conviver com uma pessoa inválida que, né, que tá ali, que necessita de muito cuidado, a sua vida neutralizou. Sim. Você tem que abrir mão dela. A sua vida acabou pra você cuidar da pessoa. Exatamente. Então aquilo ali era até, na verdade, um desabafo pra ela poder assim, tipo assim, morre logo, que acaba o seu sofrimento e eu vivo a minha vida, porque eu tô vivendo em função disso, não tô vivendo. Então era mesmo assim, não, morre logo pra acabar logo esse problema. Pra mim e pra você. Dá pra entender um pouco ela no sentido assim de ela ter perdido 10 filhos, né?